Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa gravação pela internet, recebam também a nossa bênção, a nossa luz, as bênçãos de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, então, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, desse nosso trabalho em especial, que estejam conosco mais uma vez, nos abençoando, nos iluminando, possamos receber de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, todo auxílio e todo amparo que necessitarmos na noite de hoje. Que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar um pouquinho dessa luz, dessa paz para os nossos outros familiares, aqueles que convivem conosco no dia a dia, animaizinhos que tenhamos em nossos lares também, que sejam também abençoados e iluminados. Iniciando a nossa palestra da noite, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, em vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje vamos falar sobre a lei do amor, que é um dos principais mandamentos, de Jesus. Quando a gente fala que as bênçãos de Jesus estejam conosco, que o amor de Jesus esteja conosco em nossas vidas, em nossos corações, isso é o mais importante. E essa lei do amor, esse item que nós vamos conversar aqui na noite de hoje, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quem quiser ler com calma, quem for fazer Evangelho no lar na sua casa nessa semana, capítulo 11, itens 8 a 10. É uma mensagem de Lázaro, Fénelon e Sansão. São 3 mensagens sobre a lei do amor. Eu dei uma resumida aqui nesses itens. Então, para a gente começar, o amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Todos nós temos dentro dos nossos corações o amor por alguém, por algum familiar, amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, pelos nossos animaizinhos também. Então todos nós temos isso, todos nós temos esse amor gravado dentro de nós, porque Jesus veio nos trazer isso. Jesus veio nos ensinar o que é o amor. A gente tem lá dentro do Espiritismo, começou com Moisés, com os 10 mandamentos, depois veio Jesus intensificar os ensinamentos de Moisés, mas principalmente ensinar o amor. E até hoje nós temos muita dificuldade em entender isso. Porque a gente consegue amar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que a gente quer bem e aqueles que nos querem bem. Mas a gente consegue amar a tudo e a todos? A gente consegue amar, por exemplo, alguém que nos fez algum mal, ou que fez o mal para alguém, algum familiar nosso, algum amigo, ou que está fazendo algum mal para a sociedade? Nós temos essa imensa dificuldade em exercitar esse amor. Mas Jesus, como nosso irmão maior, veio nos trazer esse ensinamento. Basta a gente lembrar que no momento crucial da sua partida, em que ele estava ali na cruz, ele disse a Deus: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, e amou aqueles seres que praticaram aquele ato com ele. Nós conseguiríamos fazer isso? No nosso dia a dia, alguém que faz alguma coisinha para a gente consegue amar? A gente consegue, por exemplo, perdoar? A gente consegue ter um sentimento fraterno por alguém que não nos quer bem? E Jesus veio nos ensinar justamente isso. Nós ainda somos doentes da alma. E Jesus é o médico das almas. Veio nos ensinar tudo isso para que a gente pudesse realmente praticar os seus ensinamentos. Ainda não temos condições para amar a tudo e a todos, mas que a gente pelo menos não pense mal de alguém que não nos quer bem. Já é um princípio, já é um começo
do amor que todos nós temos em estado latente em nossos corações. A gente precisa exercitar. E como é que a gente exercita isso? Com as nossas provas. Tendo alguém ao nosso lado que muitas vezes a gente não quer bem, e aí é o nosso grande exercício. Porque é fácil amar alguém que a gente gosta, alguém que nos gosta, que gosta da gente. Então, quando a gente tem essas dificuldades de relacionamento, muitas vezes com algumas pessoas, é aí que está o grande exercício, aí que está a nossa verdadeira prova. E se Jesus veio nos trazer esse ensinamento, é porque Ele confia na gente. Ele sabe que em algum momento a gente vai conseguir colocar isso em prática. Vai depender de cada um de nós e a gente sabe que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua dificuldade em exercitar isso. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, possuís no fundo de vossos corações a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos isso. Ah, mas aquele que está praticando essas tantas maldades, tantas barbaridades por aí, tem amor dentro dele? Sim. Até mesmo alguém que muitas vezes promove uma guerra, muitas vezes ama alguém, ama um animal, ama alguma coisa que está ao seu redor. O que significa que ele é um ser de Deus, é um filho de Deus, é um irmão nosso em Jesus, mas a gente ainda não consegue ver dessa forma. Todos nós temos esse sentimento nos nossos corações. Todos, como diz aqui a frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente, sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio, que a gente aplica em várias situações da nossa vida? Às vezes a gente só consegue ver o lado mais vazio de alguém que só está cometendo em algum momento alguma atrocidade, alguma maldade. Mas às vezes a gente não vê o lado bom dessa pessoa. Não vê que ele tem um lado bom também. A gente só consegue ver os defeitos. A gente não consegue muitas vezes ver uma atitude benéfica, um ato de bondade de alguém, uma atitude de amor de alguém. Isso que eu estou falando assim, pessoas que estão no nosso dia a dia. Não precisa ser alguém, né, que está lá promovendo uma guerra, que está promovendo o caos. Alguém que está próximo da gente. Vamos procurar ver esse lado, esse copo mais cheio de alguém. Basta a gente ter, como diz, olhos de ver. Muitas vezes a gente não quer enxergar esse tipo de coisa. Quando eu falei aqui de o amor de essência divina, todos nós temos, eu trouxe aqui alguns exemplos em relação aos nossos irmãos animais. 4 fotos aqui em que exemplificam o amor que eles têm para conosco e que nós temos que aprender muito com eles. Na primeira foto aqui, ó, um morador de rua junto com o seu cãozinho. Pode ver que esse morador de rua teve um cuidado muito grande com o seu animalzinho. Pôs até uma caminha ali, tem ali o potinho de ração, o potinho de água dele. E esse animalzinho, com certeza, jamais vai abandonar esse irmão. Porque ele tem para com ele um amor incondicional. Essa pessoa não tem nada, materialmente falando. Mas ela ama com certeza essa criatura. E é um amor recíproco. Ali, um senhor já mais de idade, né, também é morador de rua, com o seu animalzinho, afagando o seu animalzinho. Afagando, muitas vezes, o único ser que o ama verdadeiramente. E que não pede nada em troca. Porque muitas vezes quando a gente ama, ainda que de forma inconsciente, a gente pede algo em troca. Os animais não pedem nada. Eles nos amam incondicionalmente. Aqui esse cavalo, ele tinha um tutor, e esse tutor morreu, e levaram o cavalo até o enterro do seu tutor. Afagou ali o seu focinho no caixão do tutor, inclusive no momento em que o tutor foi levado para ser enterrado. E aqui um outro exemplo também, de um cachorro que está ali no velório do seu tutor. Isso não é amor incondicional? Até mesmo no momento da morte, até mesmo no último momento desse ser humano, houve aí essa demonstração de amor. Muitas vezes a gente até vai em despedidas, né, de familiares, de amigos, de pessoas queridas, só que a gente só se lembra das pessoas, ou só lembra que a gente amava essa pessoa nesse momento aqui de um velório. Passa-se uma vida inteira sem uma demonstração de carinho, de afeto, muitas vezes sem você conversar com a pessoa, e aí no momento da morte, puxa, que pena que ele se foi, nossa. Que a gente aprenda
o amor incondicional enquanto nós estamos convivendo com as pessoas. Que a gente não perca uma oportunidade de dizer para uma pessoa, olha, eu te amo, o amor fraterno, não é? Às vezes as pessoas deturpam, vou falar para um amigo que eu amo ele, por que não? Às vezes você pode não ter mais essa oportunidade. Às vezes você pode, por um acaso, entre aspas, da vida, não ter a chance de tomar um café com um amigo, de conversar com um amigo, e aí quando ele se vai, puxa vida, perdi a oportunidade. Um familiar, um parente, enfim, seja lá quem for. Que a gente aprenda que nós precisamos exercitar o amor no nosso dia a dia. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui dos animais, porque eles nos ensinam isso no dia a dia. Quem convive com o animal sabe disso. Eles nos trazem esse amor, eles nos relembram como devemos amar. E devemos amar não só eles, os nossos irmãos de humanidade também, com quem a gente convive. É esse aprendizado que eles nos trazem, que nós temos guardado dentro da gente, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia, está na correria, esqueço de ligar para alguém, esqueço de falar com alguém. E às vezes a gente perde uma oportunidade valiosa de demonstrar para alguém, seja lá da forma que for, o quanto essa pessoa faz parte e o quanto essa pessoa é importante na nossa vida. O quanto nós realmente amamos essa pessoa. Porque depois que desencarna, depois que vai para o lado espiritual, puxa, aí bate aquele arrependimento de não ter demonstrado isso. Então que a gente aprenda com esses exemplos aqui, entre tantos, que os animais nos ensinam. A lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, que o Espiritismo veio nos trazer. Porque é ela que um dia deve matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente. Tem pessoas que têm essa dificuldade em amar alguém e muitas vezes essas pessoas, essa pessoa ama somente a ela mesma, às vezes nem a ela mesma. Então o amor, ele precisa ser exercitado primeiro com a gente. Nós precisamos nos amar primeiro. E quando a gente fala isso, não é, então eu vou esquecer dos outros, só vou me amar. Não, primeiro se ame. Primeiro entenda que você é uma pessoa importante, que você é um filho de Deus, que você está aqui por algum motivo. Ame a sua vida. Ame-se. E quando a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir amar aqueles que estão ao nosso lado. E aí a gente deixa de lado esse egoísmo, que muitas vezes a gente tem só amar aqueles que nos amam, só amar aqueles que nos interessam. A gente precisa expandir esse sentimento. E muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de uma ajuda. Uma boa leitura, procurar uma religiosidade, não necessariamente uma religião, para entender. E nada melhor para entender o amor do que entender o que Jesus veio nos trazer. Porque ele é a grande personificação do amor. Ele veio nos ensinar o que é o amor. E a gente ainda está patinando, a gente ainda não consegue pôr em prática isso. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, apenas sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Essa espiral evolutiva aqui, que nós estamos participando dessa espiral evolutiva, afinal de contas, como nos diz o Livro dos Espíritos, somos criados simples e ignorantes e estamos evoluindo do átomo ao arcanjo. Só que em todos esses momentos aqui da nossa espiral, em que a gente vai adquirindo novas sensações, novos conhecimentos, vai chegar um ponto em que o amor vai prevalecer. E mesmo no meio dessa espiral evolutiva, nós já encontramos demonstrações de amor. Afinal de contas, os animaizinhos, eles ainda não atingiram o nosso patamar evolutivo, mas eles nos ensinam o amor incondicional, como eu já falei. Até o ponto que nós chegamos a sermos seres mais evoluídos, em que só vai prevalecer em nós o amor. Hoje nós evoluímos, a nossa sociedade evoluiu em muitos aspectos, principalmente nos aspectos tecnológicos, nos aspectos materiais. Mas no aspecto moral a gente ainda está engatinhando. Por quê? Porque nós ainda não colocamos o amor à frente de tudo. A gente não vê aquelas pessoas que amam
o seu trabalho, amam o que fazem, não fazem aquilo com paixão, com dedicação, a gente tem que fazer isso em todas as circunstâncias das nossas vidas. É importante o ganho material? Sim, mas quando a gente faz algo com amor, aquilo acaba se tornando diferente. A gente tem o retorno material que é necessário para nós, mas a gente se dedica àquilo porque a gente está doando um sentimento que está dentro de nós, que é o amor. Ah, puxa, não gosto do meu emprego, não gosto do meu trabalho, não gosto do que eu estou fazendo. Tá, às vezes a gente temporariamente pode estar numa situação em que a gente não gosta, mas tem tanta gente que gostaria de estar no nosso lugar, dedicando-se àquela função que a gente está fazendo com tão mau gosto. Às vezes no dia a dia a gente faz coisas com tão mau gosto, e se a gente fizesse com amor as coisas que a gente não gosta, será que não teria uma atmosfera diferente ao nosso redor? As coisas não seriam mais leves? Às vezes o fardo que a gente carrega é porque a gente não coloca amor naquilo que a gente está fazendo. Se colocássemos amor em tudo que a gente faz, tudo seria mais leve. As nossas dificuldades, os desafios que todos nós temos, seriam mais leves. Mas a gente não vê dessa forma. Quando a gente está passando por um desafio, por um problema, a gente só foca no problema. Aí a gente vai buscar ajuda, vai pedir ajuda, consegue a ajuda necessária, mas que a gente coloque sempre a ajuda que a gente recebeu em todos os momentos, praticando o amor, que a gente não faz. Infelizmente a gente ainda está longe de entender isso, de praticar o amor em todas as situações das nossas vidas. Fazer as coisas com amor, com dedicação, com vontade. A gente precisa exercitar isso, a gente precisa aprender a fazer as coisas com amor. Para avançar é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, como a gente viu anteriormente aqui. E aqui a gente vê, né, a imagem do macaquinho. Desde os seres mais primitivos, ou que nós consideramos primitivos, nós encontramos ali demonstrações de amor, demonstrações de afeto. Ah, isso é instinto. O instinto maternal o que é? É uma prova de amor. E o instinto maternal, ele está presente em todas as criaturas. Em todos os seres da criação a gente vê isso sendo exercitado. Sejam os animais, seja uma mãe humana para com o seu filho, ou alguém duvida do amor materno. Talvez seja o amor mais puro que existe. E esse amor existe em todas as criaturas. Ah, isso é instintivo? Talvez comece com instinto. Talvez seja um princípio instintivo, mas já é o amor sendo exercitado. Essa demonstração de amor talvez seja a mais pura e a mais incrível que a gente pode ter como exemplo para as nossas vidas. O amor de uma mãe para com a sua criatura. Por que não fazer algo semelhante nas nossas vidas? Por que não? Por que é tão difícil a gente colocar isso em prática? Por isso que o Espiritismo também nos ensina, entre tantas coisas, que nós precisamos, às vezes, hoje eu estou encarnado como um homem, numa próxima encarnação ou numa encarnação anterior, eu posso vir como mulher para aprender ou para reaprender esses sentimentos que uma mãe tem para com o seu filho. A gente precisa aprender tudo nas nossas jornadas evolutivas. E o amor está presente em tudo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Esse exemplo aqui da Madre Teresa, praticando a lei de caridade, o que ela está fazendo? Uma caridade? Sim. Mas ela está fazendo isso por obrigação? O que tem? Qual é o grande segredo do que ela está fazendo ali? Amor. Ela conhece aquela criatura que ela está alimentando? Talvez não. Mas ela está fazendo isso porque ela tem o amor dentro dela. Para ela é fácil exercitar isso. Para ela é fácil colocar em prática. A gente precisa muitas vezes ser provocado. Essa situação terrível que estamos presenciando aí no Rio Grande do Sul. Isso não despertou no coração de muitas pessoas um sentimento de amor pelo próximo? Um amor fraterno? De colocar-se no lugar do outro? Mas nós ainda precisamos ver situações como essa, presenciar situações como essa, para ser provocado e aí sim a gente colocar em prática.
Por que a gente não ama todos em todos os momentos? Por que a gente ainda hoje, no mundo de provas e expiações como a gente vive, a gente ainda precisa ser provocado nesse sentido? Precisa que uma tragédia, algo dessa magnitude aconteça, para que a gente tenha amor fraterno pelas pessoas. Sendo que muitas vezes alguém bate na nossa porta pedindo um prato de comida, pedindo um agasalho, pedindo qualquer coisa. Ah, não, agora eu não vou ajudar, mas as vítimas lá de longe a gente ajuda porque, lógico, é uma situação terrível que precisa ser ajudado, sim, mas às vezes no nosso dia a dia nós temos situações semelhantes. Sem esse momento, sem vivenciar esse momento que nós estamos passando agora, vendo, né, a situação dos nossos irmãos lá do Sul, a gente às vezes tem tragédias, entre aspas, similares no dia a dia e a gente não faz nada. A gente precisa ainda ser provocado, a gente precisa que algo aconteça para que a gente, opa, agora eu vou amar, agora eu vou ajudar alguém. A gente tem isso mais ou menos, né, em proporções diferentes, em épocas de Natal, por exemplo. Que todo mundo quer ser o Papai Noel da vez, todo mundo quer ser caridoso, todo mundo quer ajudar o próximo. E o resto do ano? As pessoas não precisam se alimentar, as pessoas não precisam de uma palavra de carinho o resto do ano? É só no Natal que uma criança quer um afeto, quer um carinho, uma pessoa que está passando por necessidade? Por que a gente ouve muito o espírito de Natal, né? Legal, bacana. Por que a gente não aproveita esse espírito de Natal e não fica com ele o ano todo? Isso só desperta na gente no Natal, só reacende no Natal e depois o resto do ano fica tudo apagado. Precisamos modificar isso no nosso dia a dia, da forma como for. Cada um sabe das suas limitações, até onde pode ir, mas que a gente mude a nossa perspectiva, o nosso olhar. É isso que a gente precisa entender, que não são apenas em épocas específicas ou em situações específicas que a gente precisa auxiliar o próximo, que a gente precisa colocar o amor em nossas vidas. Deveria ser um sentimento exercitado todo o tempo. Infelizmente, a gente ainda não consegue. Falei que o amor está presente em todos os corações. Olha aqui. O homem no sentido humanidade, o homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Lhes vertem dos corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Todos nós temos guardado no nosso coração o sentimento de amor. A gente, trazendo para as nossas realidades espíritas, certa vez eu ouvi um companheiro comentando um caso de um trabalho de desobsessão, né? Enfim, que tinha lá um espírito muito endurecido, né? Que não queria receber ajuda de jeito nenhum, estava perturbando ali um encarnado e tal. E aí foi trazido até ele um animalzinho que não se sabe se estava ainda encarnado ou não, mas que ele tinha por aquele animal um amor absurdo. Talvez era o único ser que ele realmente amava. Ao ver aquele animal, aquele obsessor tão maldoso, tão impiedoso, ele se derreteu todo. E naquele momento ele aceitou receber ajuda. Porque ele estava ali diante do único ser que ele amava verdadeiramente, e através daquele ser ele acabou sendo ajudado e deixando de perturbar aqueles que estavam ali, que foram buscar ajuda. Então, até mesmo, né, isso é um caso que uma pessoa relatou de um trabalho em que ela presenciou. Então, às vezes, até mesmo o animalzinho acaba ajudando aquele ser mais impiedoso, mais tão maldoso, que às vezes a gente puxa, esse ser não ama ninguém. E por conta daquele animalzinho ele acabou sendo ajudado e deixando de perturbar os outros. E fora outros relatos que a gente ouve também dentro do meio espírita, de pessoas que às vezes precisam ver uma mãe, um pai, um irmão, enfim, alguém muito querido diante dele, para daí ele deixar as maldades, deixar de fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. A gente às vezes precisa ter essas imagens, essas figuras para a gente relembrar o que é o amor. Então, até mesmo alguém impiedoso, maldoso, tem dentro de si um amor guardado. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós viemos
da mesma fonte, que é o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, a todos nós. Nós ainda fazemos essas distinções aqui. Compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, procurais as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. Nos planos mais elevados da vida, o amor predomina. Nos mundos mais evoluídos, o amor predomina. Aqui a gente vai chegar um dia aqui a vivenciar isso, eu tenho certeza. Mas vai depender dos nossos esforços. Vai depender das nossas atitudes. Vai depender daquilo que a gente estiver fazendo agora. Plantando agora e colhendo desde já. Quem sabe numa próxima encarnação, quando a gente voltar, a gente realmente veja uma situação muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Mas vai depender daquilo que a gente estiver fazendo agora aqui. Vai ficar dependendo dos outros, sabe? Vamos esperar que os outros amem para daí eu amar? Não, façamos a nossa parte, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade. E a gente não consegue, às vezes, amar quem está do nosso lado. E aí a gente quer, né, ampliar esse conceito de amor, um amor universal. Ame primeiro quem está do seu lado. Às vezes a pessoa que está mais te perturbando é aquela que realmente é o seu grande professor para você exercitar o amor. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto cada um não se conscientizar e fizer isso, a gente ainda vai viver um mundo de provas e expiações como a gente vive hoje. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que neles habitam. Como eu disse, um dia chegaremos lá. Mas nos lembremos de que Jesus veio nos exemplificar o que é o amor. Ele não veio apenas falar sobre o amor, ele nos exemplificou. Nas pequenas atitudes, pequenas entre aspas, né? Nas atitudes de Jesus no dia a dia, nas suas andanças, ele veio nos demonstrar o que era o amor. Às vezes a gente fala, né? Ouve palestras, lê livros, enfim, falando sobre o amor, sobre o perdão, sobre uma série de coisas, mas a gente precisa de exemplos, exemplos palpáveis, exemplos que estejam aqui ao nosso lado. E por que não nós sermos o exemplo? Semana passada a Sandra fez a palestra aqui, ela trouxe uma frase de Francisco de Assis que é fantástica. Seja você o Evangelho. Se precisar, use palavras. Não é? Como é ser o Evangelho? Agindo. Pregue o Evangelho a todo tempo. Pregue o Evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Pregar no sentido de agir. Não adianta ficar só falando e falando e falando. Faça alguma coisa. Uma pequena coisa que seja, mas faça. E faça com amor. Isso que é o mais importante. Tudo que vive, a gente viu lá essa frase de Jesus, né? Ame a todos que estão ao seu lado. E Gandhi complementou a frase de Jesus. Tudo o que vive é o teu próximo. Não é amar ao próximo como a si mesmo? E quem é o meu próximo? Tudo que está ao meu lado, convivendo comigo. Humanos, animais, a natureza, todos que estão convivendo com a gente, podemos considerar como nosso próximo. A prática do amor é difícil, mas delas retiram à alma um imenso benefício. Fazei o sublime esforço do amai-vos e vereis que muito em breve a terra se transformará e se tornará um novo paraíso. Temos que praticar. Enquanto não praticarmos, a terra continuará sendo um mundo de provas e expiações. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que afligem o próximo, para dar-lhes alívio. Uma das formas de amar. Sentir a dor do próximo e saber que a dor dele, para ele naquele momento, é algo terrível. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro, é bobagem, é frescura da pessoa. Não, se a pessoa está passando às vezes por um problema, aquele problema para ela é algo muito difícil de ser resolvido. Então, amemos o próximo no sentido de
respeitar a dor do próximo já é uma das formas de amar. Respeitar a dor do próximo. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Para encerrarmos a nossa palestra de hoje, tudo que a gente viu até aqui são frases que estão lá naqueles 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem esse outro livro aqui que eu acho muito interessante, chamado Vivendo o Evangelho, que é do Espírito André Luiz, em que cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase correspondente. E numa dessas frases que a gente viu aqui, num desses trechos que a gente viu aqui, eu peguei esse parágrafo aqui para resumir um pouco tudo o que a gente falou aqui hoje. O Evangelho te convida à reflexão. Realmente é difícil amar com o sacrifício do egoísmo. O amor fácil, que se cansa e se esgota, nada mais é do que um relâmpago que passa, troveja e muitas vezes destrói. Contudo, o amor de verdade nasce e evolui no silêncio da renúncia, abençoando a todos sem restrições, como o orvalho da noite, que oferta sua gota de ternura ao jardim e ao pântano. Uma frase bem poética do André Luiz para ilustrar, né, o que é o amor, como nós devemos exercitar o amor. Então, essa foi a mensagem da noite de hoje, que a gente reflita sobre o amor e que a gente pratique dentro das nossas possibilidades e limitações, que todos nós temos limitações, todos nós ainda temos algumas dificuldades no dia a dia em amar ou, muitas vezes, demonstrar o amor que nós temos. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente está tão fechado nas nossas aflições, nas nossas angústias. A gente tem, às vezes, amor para dar, a gente tem amor para distribuir, mas às vezes a gente se fecha por algum motivo. Então, peguemos o exemplo de Jesus, que é exemplo melhor do que o de Jesus, de exercitarmos o amor. Então, essa era a mensagem para a noite de hoje. Vamos encerrando então a nossa primeira parte aqui do nosso trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco durante toda essa noite, durante essa palestra. Que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, que possamos verdadeiramente aplicá-los no nosso dia a dia. E para isso pedimos a ajuda dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo de guarda, do nosso espírito amigo, que nos acompanha em todos os momentos, que está ao nosso lado em todos os momentos. Que Ele nos auxilie e que Ele nos mostre a melhor forma de praticarmos os ensinamentos de Jesus. Que Ele nos dê sempre as orientações necessárias no nosso dia a dia, para que um dia realmente possamos ser os instrumentos da paz de Deus, como nos diz a oração de São Francisco. Que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar um pouquinho dessa luz, dessa paz, a todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Que Jesus esteja sempre presente nos nossos corações e nas nossas atitudes no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.